Olá, boa noite meninas, sejam todas muito bem-vindas para mais essa live aqui, Marcadas pela Fé. Hoje nós vamos falar sobre Rod. Quem foi Rod? Um nome diferente, né? Um nome bem diferente aí. E nós vamos seguir aqui na segunda noite aqui de estudos. Que está nosso livro, né? Que estamos seguindo aí. Podemos pedir em PDF. Se quiserem, me procurem que eu consigo aqui para vocês também. E hoje nós vamos falar de Rod. Tem aqui uma imagem, né? Nós não conhecemos Rod, não sabemos quem ela é. E hoje vamos aprender um pouco mais dessa mulher que tinha uma oração poderosa. Rod era uma mulher de muita fé, de muita oração. Bom, vamos lá. Meninas, boa noite. Vanessa, muito bom você estar aqui. Que saudade de vocês. Carol, li um pouquinho, Carol, sobre Marcadas pela Fé. Aquele estudo antigo que você me mandou, Rod e eu chama. Ela também estava lá naquele estudo. Débora, muito obrigada. Edilane. Bom, gente, olha, que vocês estejam aqui, né? Sejam muito bem-vindas aqui e vamos participar aí, né? Mandar, coloque aí o aviãozinho aí, manda. Ai, muita saudade, manda um aviãozinho aí para as amigas, pra gente estar junto aí, né? Participando em mais um estudo, não é verdade? Bom, semana passada foi uma bênção, foi muito bom. A gente teve muita participação. Depois tivemos muitas visualizações no vídeo. E durante a semana eu fiz alguns desafios. Essa semana vai ser a mesma coisa. A gente vai entrar ao vivo hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre Rod. E durante a semana aí de manhãzinha eu vou colocar os desafios de Rod aí, 4 desafios aí pra gente. Porque o bom, né, de nós estarmos aqui estudando juntas é praticar, né? E essa prática vai vir aí conforme a gente vai ouvindo um pouco sobre Rod e estudando mais a Bíblia também, né? Bom, quem foi Rod, né, gente? Boa noite, oi, Lê, oi, Chami. Que bom que vocês estão aí. Eu tô com uma intrusa aqui atrás, olha só, gente. Ela tá aqui desde a hora que eu comecei a arrumar as coisas. Ela tá aqui atrás de mim, ó. Intrusa. Outra mulher aqui para estudar com a gente. Bom, gente, Rod, estudo 2, serva fiel. A gente vai se basear em Atos 12, tá? De 1 a 9. O texto bíblico é esse, tá bom? Boa noite, Josi. Não te vi esses dias. Bem-vinda aí. Bom, a Bíblia, gente, ela conta a história de muitas mulheres, muitas mesmo. E nós poderíamos destacar aí muitas, assim, famosas, né? Que a gente conhece, que a gente ouviu falar. Nós temos Esther, nós temos Abigail, nós temos Ruth, nós temos Maria, nós temos... nossa, muitas mulheres. Maria Madalena, nós temos a própria Maria, mãe de João Marcos, que a gente vai falar dela hoje aqui, porque foi na casa dela que Rod aparece. Então, nós temos muitas. Mas Rod, ela chama muita atenção. Para falar bem a verdade para vocês, eu nunca tinha ouvido falar de Rod. E aí eu fui estudar, né, um pouquinho sobre ela. E não só o que tem aqui no nosso livro de estudo, fui buscar um pouquinho, algumas informações sobre ela, para a gente contextualizar. Que momento Rod aparece na história, né? Ela aparece lá no primeiro século, né? Logo depois que Jesus que Jesus vem, que ele é crucificado, e quando os apóstolos começam a trabalhar. Nessa fase, Rod está orando, né? Ela trabalha, ela é uma serva. Ela está orando na casa de Maria. Essa Maria que ela está orando é a mãe de João Marcos, o Marcos evangelista. Ela está orando lá, né? Ela é mãe dele. E ele é primo de Barnabé. Barnabé que andava ali com Paulo, que fazia parceria, ele era dupla missionária, vamos dizer assim, de Paulo, né? Então, ela tinha essa parceria, ele tinha essa parceria com Paulo, né? E Marcos começa a andar com eles. Então, ela era uma serva na casa ali de Maria. O que está acontecendo? Vamos contextualizar, né? O rei Herodes manda prender ali Pedro, né? Pedro está preso e tá todo mundo muito aflito, com muito medo do que pode acontecer com Pedro, porque já começou a perseguição, né? Com todos os cristãos. Alguns já tinham sido mortos, né? João, se eu não me engano, irmão de Tiago, já tinha sido morto também.
Então eles estavam muito preocupados com Pedro. E ali está sendo feito um clamor muito grande, é uma casa de muita oração e muito provavelmente, assim, Rod estava junto. O nome Rod, ele quer dizer rosa, tá? Ele quer dizer rosa. E a Rod, então, ela era ali serva na casa de Maria, tá? Era uma criada, integrante desse grupo de oração da mãe de João Marcos. Marcos, ele usa o segundo nome dele nos evangelhos, né? Para se destacar ali, eu acredito, não sei bem, mas ele usa esse nome, ele usa Marcos, ele não usa o primeiro nome dele. Tá? Era muito comum também as pessoas utilizarem ali um nome para diferenciar de outras pessoas e tudo mais. Bom, então certa madrugada eles estavam orando pela libertação de Pedro. Uma coisa que seria muito difícil, eles estavam ali muito envolvidos com tudo isso, né? E eles estão nessa oração fervorosa, tá? E, gente, só uma correção aqui. Quem morreu foi Tiago. Não foi João, foi o contrário. Foi Tiago, irmão de João. Não João, irmão de Tiago. Tiago, irmão de João. E eles estavam com muito medo que Pedro tivesse o mesmo destino de Tiago. Eles estavam já, assim, preparados para o que viria. Mas eles estavam orando, né? Enquanto eles estão orando, suplicando ali, Pedro... Ai, gente, perdão aqui. Perdão aqui. Mexi aqui, caiu tudo. Peraí, muito bem. Então, enquanto eles estão orando ali, né, Pedro, ele recebe a visita de um anjo, ele é liberto. Ele é liberto. E eles estão ali, né, naquela oração, e Pedro chega à residência deles, e ele bate ali, né, no portão, na janelinha do portão, e o texto diz assim, ó: muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Eram muitas pessoas ali. E durante a reunião de oração, a Rod, ela ouve a batida no portão. Por que só a Rod escuta, ou talvez outros tenham escutado, mas por que ela vai, né? Porque ela é a serva. E provavelmente ela também tá ouvindo muito, né? Ela tá muito atenta à porta, porque ela tem que receber as pessoas como serva da casa. E quando ele bate a porta, ela vai lá ver quem é. Só que a Rod, ela não vê quem bate. É aí que começa a nossa grande questão do porquê que a Rod está sendo tão exaltada aqui, enfatizada nessa lição aqui, nessa segunda lição. A Rod, ela fica tão radiante, ela só escuta a voz de Pedro e o reconhece. E ela fica tão feliz, aqui diz assim, ela fica tão... Sua alegria foi tão grande que ela não abriu a porta. Ela deixou Pedro do lado de fora e foi correndo avisar as pessoas. Então ela fica tão feliz que ela não chega a ver. Ela não confere se é ele que está lá fora. Ela só escuta a voz e aí ela vai atendê-lo. E os cristãos, então, que estão ali, eles não estão crendo muito no que está acontecendo. Eles acham que ela tá meio doida ali. Eles não acreditavam que Pedro estava à porta, e sim um anjo. Eles achavam até que Pedro estava morto. E talvez um anjo tivesse vindo à porta, porque naquela época os anjos vinham muito, né? Tem muitos relatos de visitas de anjos. E eles estavam ali, e eles começaram a duvidar, né? Será? Você não viu coisa? Você não tá vendo coisa errada? Ela falou, eu nem vi, eu só ouvi. E eles começaram a desconfiar. Como assim? O que está acontecendo? Bom, a Rod, ela nunca duvidou de quem era a voz. É aí que está a grande diferença de Rod e de nós, né? Eu me coloquei muito no lugar de Rod. Quando eu oro, geralmente eu ponho a dúvida as coisas. Será que vai acontecer o que eu estou pedindo? Será que as coisas vão acontecer da forma com que eu quero? E às vezes eu não coloco tanta confiança nas orações que eu faço. E é esse o ponto. É o ponto da fé de Rod. Ela não precisou ver. Ela simplesmente ouviu a voz e falou, é Pedro. Ela não foi conferir, ela nem abriu a porta. Ela sai correndo e vai dar as boas notícias para as pessoas. E aí a Rod, ela, ao contrário dos demais, né, ela não precisou usar os olhos. Ela sentiu, né, no coração dela, ela falou, as orações foram atendidas. E simplesmente ela creu. Só, simples assim. A Rod, ela teve fé suficiente para saber que Deus respondia às suas orações, mesmo que fosse de maneira inesperada.
ela aprendera que a oração produz resultados extraordinários. As pessoas precisaram ir lá fora, abrir o portão, olhar para Pedro e falar: nossa, é Pedro, é verdade, é você que tá aqui, é você mesmo, você tá bem, tá tudo certo. E Rod não, ela simplesmente entrega a oração dela e quando ela escuta, ela fala: foi atendida, simples assim, com a simplicidade da oração. Mas o poder da intercessão é muito grande, porque ela estava realmente orando por Pedro, porque ela estava conectada ali. Muito provavelmente, Rod era uma mulher de muita oração. A Bíblia não relata muito, ela não descreve. A única passagem que ela fala é essa e só cita o nome dela uma vez. Mas ela parece tão extraordinária ali na sua simplicidade e muito provavelmente ela era uma mulher que participava das reuniões de oração. Por quê? Porque ela estava ali, né? Ela estava ali o tempo todo com pessoas que oravam. A casa de Maria era uma casa de oração. Então, eram pessoas que oravam constantemente, eram intercessoras, né? Nós mulheres temos esse papel, né, de interceder. Nós precisamos, inclusive, né, estar mais perto uma da outra para que a gente interceda mais umas pelas outras. E também pelas famílias das nossas irmãs e de nós, nossa família, né? Nós precisamos estar mais próximas em oração. E muito provavelmente era isso que estava acontecendo. E nós, quantas vezes, né, nós encontramos situações na nossa vida que são transformadas de repente, né? Coisas boas que se transformam em coisas ruins ou coisas ruins que transformam em coisas boas. De repente a oração é atendida, né? A gente fica assim, peraí, eu orei tanto, será que está realmente acontecendo isso? A gente duvida às vezes do que está acontecendo. A gente duvida da resposta da oração. Às vezes ela é melhor do que a gente esperava, às vezes ela é exatamente como a gente esperava. E às vezes ela é contrária ao que a gente esperava. A gente tem que saber ouvir as orações, saber entender o propósito das orações e saber entender o que Deus quer de nós. Por que ele atendeu, por que ele não atendeu, por que ele mudou a forma de trazer o que a gente pediu. Ele tem as suas formas. E Rod entendia muito isso. Ela orava pela vida de Pedro. E é preciso se dispor a orar. O texto bíblico desse estudo, que merece atenção, está em Atos 12, 5, tá? E ele diz assim: havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Rod estava em oração. A situação de Pedro parecia uma causa perdida, uma tribulação sem solução, mas havia oração incessante. E a gente pode dizer sem medo de errar que a Rod estava orando incessantemente, crendo que Deus era poderoso para operar um milagre. Tanto é que ela não duvida nem um segundo. Ela estava orando, crendo muito, muito que aquilo ia acontecer, que o milagre viria, que Pedro ia ser liberto. E a oração, ela fez toda a diferença na vida de Rod, mas ela fez muito mais diferença na vida de Pedro e muito mais diferença na vida das pessoas que Pedro ainda tinha que buscar. Pedro tinha uma missão, como todos nós temos, né? Então, ele foi procurando, ela foi orando, e essa intercessão dela por uma pessoa acaba atingindo muitas ao redor. E é isso que a gente deve fazer, né? A gente, quando intercede por uma pessoa, a gente tem que lembrar que ela está cercada de outras pessoas. E isso também reflete na gente, né? Que a oração intercessória, ela nos ajuda também, porque a gente vai orando, a gente vai refletindo, a gente vai tendo comunhão maior com Deus. E a nossa vida vai mudando também por conta da oração. Não é só a oração que a gente faz pela nossa vida, mas principalmente a oração que a gente faz pela vida do nosso próximo, das outras pessoas. Bom, isso quer dizer que ela fazia a diferença na vida das pessoas, que a Rod fazia a diferença, né? Aquele grupo libertou Pedro da prisão. Foi aquele grupo de oração. Ele ajudou a exercer a fé e dar testemunho e demonstrar gratidão a Deus por ter ouvido as orações e enviado um anjo em favor do apóstolo. Isso nos faz lembrar o quanto devemos orar uns pelos outros em todos os momentos. A Rod era uma humilde serva, mas ela nos deu um ensinamento, assim, ela é de uma grandiosidade de fé que nós começamos a parar para refletir. Será que nós estamos evoluindo na fé ou estamos achando que a gente é alguma coisa, né? A gente está, a gente não é. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Nós precisamos
orar e já crendo que aquilo vai acontecer. A Josi fez um comentário aqui, ó. Se nós aprendermos a orar crendo, veremos que os milagres de Deus já estão batendo a porta. Então, a gente às vezes ora, mas a gente ora e joga palavras ao vento. A gente não tá levando aquilo a sério. E a gente precisa refletir mais. E a gente precisa orar com mais convicção de que as coisas vão acontecer. Bom, aqui nós temos as perguntinhas, né? Tem 4 perguntinhas no final. Não vou falar sobre as perguntas, porque tem aí no texto. Eu passei para algumas das meninas. Quem precisar aí do PDF, quem ainda não recebeu a revista, me procura, tá? Pode pedir aqui no direct ou no meu WhatsApp também, que eu dou um jeito de enviar para vocês aí, tá? E nós temos um aprendizado aqui com o Rod também. Um aprendizado muito importante, que são os desafios que a gente vai ter que trabalhar essa semana aí pra gente melhorar, pra gente refletir. E quais são, né, esses aprendizados? Acreditar no milagre mesmo sem vê-lo e no poder libertador de Deus. Deus vai nos libertar e vai libertar aquilo que vai libertar aquilo que está impedindo a gente de chegar até o que a gente precisa. Né? E às vezes o milagre, gente, ele não é visível. Ele está acontecendo ainda. Ele é um processo. E a gente precisa confiar que esse processo vai chegar ao fim e que tudo vai dar certo. Porque às vezes a gente ora com tão pouca fé, com tão pouca convicção, ou se não ordenando a Deus, né? Senhor, eu quero isso, mas eu quero dessa forma, nesse momento, daquele jeito. E não é bem assim. E aqui a gente tem que falar mais de intercessão. Será que nós estamos orando pelos nossos esposos? Estamos orando pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos parentes, entes queridos? Será que estamos orando pelo nosso vizinho, mesmo se for aquele vizinho que perturbe a gente, né? Será que nós estamos orando por aquela pessoa que está nos incomodando, às vezes no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente de trabalho? Será que nós estamos orando por essas pessoas que estão necessitando de oração? Ou a gente só ora para os que estão mais próximos? Ou só ora para aquele que está visivelmente ali com um problema? Porque às vezes a pessoa está afastada e você lembra dela, né? Mas você não ora por ela. Você liga, fala para as pessoas assim, olha, eu tô orando por você. E você fala assim, hoje eu vou orar, mas você não ora. É muito melhor você orar do que ligar. Mas se falar que tá orando, põe em prática. Muitas vezes eu vou anotando os nomes das pessoas porque eu esqueço dos pedidos de oração. São muitos que chegam até mim. E eu vou anotando num caderninho. Eu sempre tenho um caderninho na minha bolsa e vou anotando. Coloco no celular, tenho um bloquinho de notas também no celular. E aí todas as manhãs, aí nas minhas madrugadas, eu vou colocando, né? Algumas de vocês, não sei, eu não lembro aqui, mas muitas eu já liguei, mandei mensagem de madrugada dizendo eu tô orando essa semana pela sua família. Eu oro a Deus para que Ele me mande um nome, sabe? Qual família que tá precisando. E geralmente eu acordo com o nome na minha cabeça. E vou orando por essas pessoas e passo a semana orando e oro aquele dia e às vezes a pessoa fala, nossa, Tati, eu tava precisando mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô tão bem, mas graças a Deus você lembrou de mim, que bom que você lembrou de mim. Então, assim, a gente não sabe o porquê, né? Mas às vezes acontecem algumas coisas e a gente precisa interceder pelas pessoas e a gente precisa praticar a oração, praticar a intercessão. E foi o que Rod fez, né? Então, precisamos crer primeiro. Orar, jogando palavras ao vento, não vai fazer sentido. Eu vi uma pregação, na verdade foi uma palestra, não foi uma pregação, de uma colega, né, de uma irmã, que estava com o marido com câncer. O marido é uma pessoa muito influente na igreja, participativa de vários grupos, de várias questões, e ele teve um câncer, se eu não me engano. Era uma doença bem grave e ele estava ali bem debilitado e aí passando por vários momentos. E aí um dia ele chega e fala para ela assim, hoje na psicóloga, ela disse para mim que eu devia orar e pedir para Deus por minha cura. Aí a mulher dele olhou para ele e falou assim, como assim? Você não tá pedindo? Ele falou, não tô. E ela falou, mas você ora tanto, você acorda orando. Ele fala, mas eu não pedi pela minha cura. Então, assim, a mulher achou aquilo, poxa vida, por que ele não pediu?
Ele não tá pensando em mim, tá pensando nos filhos dele. E ela falou, você tem que pedir. Porque a oração tem que ter direção, a oração tem que ter propósito. Então, olha só o quanto a gente, às vezes, deixa de pedir, né? Algumas coisas. Eu fui nesse exemplo porque é um exemplo, assim, que me tocou muito, né? E eu fiquei pensando, nossa, ele era um homem de fé, um homem que queria muito, que ajudava as pessoas, intercedia pelas pessoas. E quando chegou o momento dele, ele não pediu. E as bênçãos estão guardadas, elas estão lá esperando a gente pedir. A gente sabe disso. As bênçãos estão ali, Deus guardou as bênçãos pra gente. Então, como é que a gente vai receber uma bênção se a gente não pede, né? Deus sabe das nossas necessidades, a gente sabe disso também. Mas ele quer relacionamento. A gente precisa se relacionar com ele. A segunda parte aqui, Deus envia anjos para nos libertar. A gente tem que crer que os anjos estão ao nosso redor. Nós temos o nosso anjo. Eu oro pedindo, sabe? Eu queria tanto saber o nome do meu anjo. Eu peço a Deus todo dia para ele me dar uma dica aí. Eu queria tanto chamar o meu anjo pelo nome dele, né? Mas o meu anjo sabe o meu. E ele tá comigo e ele me sustenta. E ele me ajuda. Mas eu tenho que também me relacionar com ele. Eu tenho também que crer que ele tá aqui, né? Anjos estão ao nosso redor, anjos nos livram. A gente não tem ideia dos livramentos que a gente tem. A gente não tem ideia. Ontem nós tivemos aqui um assalto grande aqui no shopping, tivemos amigos ali envolvidos. Quanta gente se livrou ali, né, de uma coisa pior. Será que as pessoas lembraram de orar em agradecimento a isso, né? E mesmo nós, assim, será que a gente não foi liberto de alguma situação, assim, que a gente nem imagina, né, de atropelamento, de assalto, de sei lá do que? A gente não sabe, mas os nossos anjos sabem, né? Os anjos sabem. Então, assim, um anjo ele é enviado a partir de uma intercessão, a partir de um pedido de oração de pessoas que talvez nem conhecessem Pedro, só tiveram ouvido falar dele. Muitas vezes chegam pedidos de oração que eu não sei quem são as pessoas, mas eu oro por essas pessoas. A intercessão é importantíssima. A gente precisa exercer, como Rod, como uma serva, né? Entregar nas mãos do Senhor e confiar que Ele vai fazer o melhor para essas pessoas. Orar sem cessar e interceder pelos outros. Chover no molhado, né? O que a gente está falando aqui desde o comecinho. Oração é o tempo todo. Orem o tempo todo. Orem o tempo todo, gente. Tudo que a gente faz, a gente precisa colocar em oração. Eu vi uma pregação de uma jovem outro dia e ela falou assim, eu saí para comprar roupa e eu tava com pouco tempo e falei para Deus, ai Senhor, me ajuda, né? Eu preciso comprar uma roupa assim, assim, assim e eu tenho esse dinheiro assim, 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 me ajuda que tudo isso, né, seja, que eu consiga fazer as coisas. E ela foi indo, e ela falou que a hora que ela chegou no meio da cidade, assim, começou a fechar o tempo, ia começar a chover, e ela não levou guarda-chuva, e ela orou de novo e falou, Senhor, tô sem guarda-chuva, segura essa chuva até eu chegar em casa, Senhor. E aí ela foi, fez a compra, e chegou na casa dela, e aí o aguaceiro caiu. E ela creu que aquilo foi por causa dela. E foi! Porque Deus cuida nos detalhes da vida da gente. Coisas simples no nosso dia a dia. Então a gente precisa orar incessantemente por tudo. Coloca tudo. Não sai de casa sem uma oração. Não liga teu carro sem uma oração. Porque por pior que aconteçam as coisas, com certeza Deus livrou a gente de algo muito pior. Então creiam nisso, creiam nos livramentos e intercedam incessantemente pelos seus próximos e pelas pessoas até que você não conhece. E, por último aqui, o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, gente, ele é um presente do Senhor para nós, né? E nós temos aqui o amor, que é o fruto, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Tudo isso a oração traz pra gente, a comunhão com Deus traz pra gente. Porque tudo isso aqui, gente, ele é prática. É prática. Ele tá ali, é nosso. É um presente de Deus. Cada fruto aqui do Espírito é presente do Senhor para nós.
mas a gente é como a graça, a gente pode recebê-la ou não. É só que a gente precisa ter esse relacionamento com Deus e a gente precisa ter mais ter mais fé naquilo que a gente pede. E para a gente exercer tudo isso, a gente precisa ir trabalhando em oração, para que a gente esteja com Deus e tenha esse fruto. A gente precisa exercer mais a nossa fé. A gente precisa estar mais perto aqui, como Rod estava do Senhor. Interceder, pedir para nós e para os outros sem medo. Sem medo. E crer, já pedir sabendo que vai acontecer. Ora já sabendo que vai acontecer. E às vezes a gente tem medo de pedir muito. Mas Deus falou que ia nos dar vida em abundância. Então não tenha medo de pedir. A gente fala assim, ai Senhor, me dê o suficiente, o Senhor me dá o suficiente, tá bom. Tá bom, claro que tá bom. Mas não tenha medo de pedir. Porque às vezes o suficiente para viver tá deixando a gente no limite ali. Então a gente precisa, a gente trabalha, a gente estuda, a gente está buscando uma vida melhor. A gente não precisa esperar o céu para ter vida em abundância. A gente pode mudar o nosso ser. Quando a gente muda, né, as nossas dificuldades começam a ficar diferentes. Às vezes um problema que parece tão grande, às vezes a gente está enfrentando um problema que os outros olham para nós e falam, nossa, que problemão que ela está enfrentando, eu não sei se eu aguentaria. E às vezes nós estamos em paz, porque a gente está enfrentando aquele problema junto de Deus, com Cristo na nossa frente, de mãos dadas, não é assim? Então a gente precisa interceder mais, pedir por nós, pedir pelo nosso próximo, mas já pedindo já com aquela certeza de que Deus vai nos atender. Rod, ela tinha essa convicção, ela não precisou ver Pedro, ela só ouviu. Ela falou, Pedro está no portão, o milagre aconteceu. Ela não duvidou. E nós também não devemos duvidar. Então, meninas, se alguém tiver perguntas, pode ir colocando aqui. A gente vai encaminhar aqui para a oração, tá? Nós vamos aqui fazer a oração do dia, que é a oração que tem aqui no livro do estudo de Rod. E queria interceder por cada uma que entrou aqui hoje, tá? Nós estamos em média aí com 17, 18 mulheres, né? Tem algumas que entraram, saíram, outras que foram entrando aí. Acho que deu até um topo de 20. E vamos divulgar, esse vídeo fica gravado, tá? Vamos divulgar esse estudo é importante. Quem não tem ainda, peça pela Novo Tempo, a revista física. Eu não consigo pedir, porque é um por CPF, mas peça uma revista física, tá? Aqui no rodapézinho, ó, tem um QR Code que traz também um outro vídeo com a explicação também. Então peçam, tá? Peçam, porque é um estudo maravilhoso para ficar guardado aqui pra gente, né? Essa semana a Carol acho que tá aí, ela me mostrou um estudo que ela fez anos atrás, que tem o estudo de Rod. E eu até dei uma lida nesse estudo bem antigo, e ela falou que esse estudo mudou a vida dela. Então que nós também possamos fazer que esse estudo mude a nossa vida. Semana passada passamos a semana com Ana, essa semana vamos passar com Rod. Então cada manhã aí vou colocar um videozinho pra gente poder praticar essa intercessão, essa fé, né? Essa fé que Rod tinha tão bonita na sua humildade ali, na sua generosidade para com o próximo, que a gente tenha também com os nossos queridos e com aqueles não tão queridos, que a gente consiga, né, orar por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Não importa o que elas façam pra gente, a gente precisa orar por cada uma delas, tá bom? Então vamos orar? A oração do dia, então. Senhor, obrigada por me prometer um futuro. Obrigada por atender as minhas orações conforme a sua vontade. Que através da oração eu encontre respostas. Obrigada por me ensinar que o amor é paciente, benigno, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera. 1 Coríntios 13, 4, 5. Que tudo isso que peço, Senhor, seja em nome de Jesus. Amém. Meninas, que a gente possa ter uma excelente semana na companhia do Senhor, que a gente possa orar, que a gente saia da cama, né, nas madrugadas aí, mesmo com esse friozinho, que a gente comece o nosso dia com Deus, que a gente não deixe de estar com Ele.
Oremos uns pelos outros aí, a cada dia. Mandem pedidos de oração que a gente vai interceder, tá bom? Vocês podem estar colocando aí no direct mesmo. Depois eu posso até colocar uma caixinha aqui de oração pra gente pedir aí uns pelos outros e orar, tá legal? E eu vou anotando aqui os pedidinhos, tá? Fiquei muito feliz com a participação. Tem muita gente querida aqui entrando que eu não vejo há tempos, mas é bom, né, a gente poder se aproximar aqui. Fiquem com Deus. Semana que vem estamos juntas novamente. A semana que vem, o nosso terceiro estudo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é Abigail. Olha só. Abigail, olha, que bonita, né? Muito bem. Então, tem o PDF, quem quiser eu mando, tá bom? Fiquem à vontade para pedir. E a semana que vem estamos juntas aí novamente para umas intercederem pelas outras e para a gente se unir cada vez mais em oração. Fiquem com Deus, com Jesus. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.